Bom dia. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês, muitos dos quais conheço e trabalho. Um agradecimento especial ao professor Carlos Lobo por esta iniciativa e por ter convidado a Unileu a partilhar os trabalhos que estamos a desenvolver. Não posso aqui deixar de dar um cumprimento muito particular e especial às pessoas que estão de facto a trabalhar nos projetos da Unileu, porque sem o vosso trabalho eu não podia estar aqui agora a falar do que já fizemos, não é? e do que falta fazer. Vocês são de facto a razão de existência da Unileu. O objetivo central desta apresentação é informar esta audiência e o público em geral sobre o que é esta reforma. Do ponto de vista legal, já todos sabemos quais são as bases, mas a apresentação vai entrar já numa lógica de implementação. Como é que a implementação está a ser delineada? Com que projetos é que estamos a abordar a reforma, pelo menos em termos de eixos de implementação? O que é que a Unileu, quais são as duas principais funções, diria eu, da Unileu? Os riscos que esta reforma tem, penso que pelas apresentações anteriores todos já verificámos que esta reforma tem riscos de implementação. Que condições é que temos que garantir para o sucesso de implementação, para o sucesso desta implementação e depois algumas conclusões. Já aqui foi dito o porquê desta reforma. De facto, há vários digamos assim, pontos fracos ou melhorias a desenvolver em termos de gestão financeira pública. O primeiro, a instabilidade da programação plurianual. De facto, temos um quadro plurianual previsto na Lei de Controle Orçamental atual, só que ele é revisto anualmente, portanto, acaba por ser também um instrumento de natureza anual. Já aqui foi dito também pelo Dr. Helder Reis, a necessidade que nós temos de articular os diferentes instrumentos de planeamento, as grandes opções de plano, o programa de estabilidade e, como hoje se chama, o quadro plurianual da despesa pública. Ocorreu uma evolução muito significativa, nós estávamos em período de resgate, mas ocorreu uma evolução muito significativa com o semestre europeu, com o chamado pacote Six-Pack, Two-Pack, o tratado orçamental, que de facto esta evolução do modelo de supervisão económica e das finanças públicas dos Estados-membros obriga a que também a nossa lei de controle orçamental, o nosso modelo, se torne consistente com essas necessidades de supervisão comunitária. A necessidade de termos informação, o colega da Nova Zelândia, da questão da informação consolidada, ex ante e ex post, isto é, na fase de planeamento e depois também na fase de prestação de contas, numa ótica também de acréscimo. Isto tem a ver com esta falta de consistência que temos hoje entre a informação provisional e a informação histórica. Nós hoje planeamos o futuro na elaboração dos documentos previsionais, como é o caso do orçamento, mas só apresentamos os efeitos de tesouraria dessas decisões sobre o futuro e não apresentamos os efeitos económico-financeiros e os efeitos, digamos assim, de mais longo prazo das decisões que se tomam hoje. Isto só se consegue capturar esses efeitos para a fase de planeamento se prepararmos demonstrações financeiras previsionais numa base separada e numa base consolidada. Temos também um modelo orientado para os inputs, também o Dr. Helder Reis apresentou isso muito bem. Temos um modelo que não se foca na performance, nos resultados e o excesso de detalhe. Há estudos que demonstram que nós temos um detalhe orçamental muito elevado, com milhares de linhas de dotações orçamentais e que isso prejudica até a própria flexibilidade que deve existir para efeitos de gestão orçamental. Muitas razões há, então, para nós, no fundo, termos que fazer esta reforma. A parte da contabilidade, o nosso modelo contabilístico, também já foi dito, temos vários referenciais e perdeu a sua base de referência, que era o POC, que foi substituído pelo SNCAP e temos um modelo que, nesta altura, estamos em plena transição para um novo modelo, fragmentado e desatualizado. A necessidade de trazermos novos instrumentos de gestão. Portanto, o foco é a gestão, é para passar a ser a gestão, a performance, sem prejuízo, tem que existir sempre accountability pelas normas, cumprimento das normas, das regras, mas isso ser instrumental para a gestão, para a tomada de decisões eficientes. E daí a Nova Leu traz a gestão de tesouraria, a gestão de um orçamento também de tesouraria e serem as bases
para que existam melhores previsões de cash flows sobre o futuro. Nós só podemos assumir compromissos desde que esses compromissos tenham, no fundo, capacidade de integrar o mapa de cash flows numa perspectiva sempre a 12 meses. E também uma gestão mais ativa da receita não fiscal, isto é, usar de facto a contabilidade, a integração contabilística, a gestão, digamos assim, de informação que passa a ser registada nos sistemas contabilísticos de modo tempestivo e fiável. Também isto faz parte integrante dos artigos da LEO que trazem novos instrumentos para a gestão financeira pública. Também ao nível, aqui uma nota para um trabalho muito intenso e muito colaborativo que a Inspeção-Geral de Finanças tem feito de tentar rever e aproveitar esta oportunidade da Lei de Controle Orçamental para rever o que são os referenciais e práticas de auditoria, de controle interno. De facto, há aqui também um trabalho a fazer, a instituição da Autoridade de Auditoria e, no fundo, termos normas também harmonizadas e práticas que possam, no fundo, ser transversais a todas as instituições públicas. Também o senhor juiz conselheiro Ernesto Cunha falou desta questão da auditoria e disto de ser tudo um modelo integrado e coerente entre si. Aumentar a credibilidade das contas públicas. Isto entronca muito na questão da certificação da Conta Geral do Estado. Obviamente que para o Tribunal de Contas emitir uma opinião sobre as demonstrações financeiras consolidadas, alguém vai ter que as preparar primeiro, como aqui foi dito, e de facto isto é um processo que implica rever todo o modelo de auditoria externa, com o auditor externo das entidades públicas, e depois o próprio Tribunal de Contas emitir uma opinião sobre o consolidado, em que vai ter que ter em conta as opiniões dos auditores dos diferentes componentes, mas isto também é uma forma para aumentarmos a credibilidade das contas públicas, em que a LEO, para além do parecer à Conta Geral do Estado, acrescenta a certificação da própria Conta Geral do Estado. E aqui também foi dado muito destaque, há novas necessidades de informação a satisfazer. E daí há todo um conjunto de artigos associados à transparência em todas as fases do processo de gestão financeira pública e, no fundo, isso trazer mais accountability, mais sustentabilidade às próprias finanças públicas. E também a tónica aqui de nós introduzirmos novos processos de gestão. Uma gestão económico-financeira, não tanto uma gestão de cash flows, de atrasos, de adiantos, se, no fundo, mover os cash flows de um período para o outro, isso propriamente não é gestão. A gestão económico-financeira é as decisões terem um impacto positivo ou negativo, porque aqui se falou muito no património líquido, que os ingleses chamam o net worth, mas é esse de facto o objetivo, é a gestão partir de demonstrações financeiras e, obviamente, se eu fizer uma boa gestão económico-financeira, tenho uma boa gestão de tesouraria, isto é, a gestão de tesouraria é uma consequência da gestão económico-financeira e uma aparente boa gestão de tesouraria pode ser uma desastrosa gestão económico-financeira, desde que isso seja significado de destruição de valor. A implementação do sistema contabilístico, implementar o SNCAP como um mecanismo de garantir a qualidade e a utilidade da informação orçamental e económico-financeira, a informação como sendo a base para os restantes processos de gestão financeira pública, promover a transparência das finanças públicas em todas as fases do ciclo da gestão financeira pública e reforçar o controle interno, a auditoria e a análise independente das contas públicas. Um conjunto de objetivos, haverá mais detalhados, mas depende a que nível que estamos a fazer a análise, para esta reforma da gestão financeira pública. Eu gostaria de dar nota que este é um processo que iniciou-se há alguns anos, quer dizer, já é um trabalho que também sendo feito por muita gente, muitas pessoas que se têm envolvido nestes trabalhos, outras vêm se juntando, outras partem para outras organizações, mas de facto este processo acaba por se iniciar também na sequência da necessidade que Portugal teve de pedir assistência externa e reformar o seu modelo de gestão das finanças públicas. Este primeiro elemento da nova Comissão de Ação Contabilística, em que, de facto, aqui, para dar nota, que ficou logo definido no decreto-lei da sua Constituição, que Portugal tinha que alterar o seu modelo contabilístico de modo a que o mesmo fosse convergente com as IPSAs. Portanto, ficou logo definido no próprio decreto-lei que teríamos que evoluir para um modelo com base nas IPSAs. Ainda durante 2013, há um documento da CNC sobre as linhas orientadoras para o SNCAP, onde o que aqui está em causa é a definição dos 3 subsistemas contabilísticos de suporte, de informação de suporte à tomada de decisão, subsistema da contabilidade orçamental, da contabilidade financeira e da contabilidade de gestão. Já, e aqui o Dr. Ela Reis falou neste aspecto, da publicação no mesmo dia
em setembro de 2015, da nova Lei de Enquadramento Orçamental e do SNC-AP. Portanto, é a base legal de referência e muitos diplomas legais temos agora também que preparar no quadro da Unileo para, no fundo, dar suporte à implementação, sobretudo da nova Lei de Enquadramento Orçamental, porque os diplomas complementares ao SNC-AP praticamente estão todos divulgados. Foi aprovada uma estratégia de acompanhamento das entidades piloto. Em 2016 tivemos 53 entidades piloto. Eu gostaria de dizer que em 2017 o piloto é para todas as entidades públicas, não há um grupo de entidades piloto. Todas as entidades públicas têm que aplicar em modo experimental o SNC-AP durante 2017, mas aqui já se delineou uma estratégia que assentava em 3 dimensões. O apoio nas questões contabilísticas, em que foi criado um portal na CNC, o apoio a questões de implementação, em que a DGO deu apoio às entidades públicas na adaptação dos seus sistemas de informação, tendo publicado uma circular, salvo erro, em abril de 2016, relativa aos requisitos de integração, e a formação que teve a colaboração da Ordem dos Técnico-Oficiais de Contas, a Ordem dos Contabilistas, Técnico-Oficiais de Contas na altura, agora Ordem dos Contabilistas Certificados, em que proporcionou a formação a elementos das entidades pilotos, quer no Porto, quer em Lisboa. Foi esta formação que teve então início em junho de 2016. O primeiro manual de implementação também foi publicado em junho de 2016, está para muito breve a publicação da segunda edição deste manual de implementação do SNC-AP, preparado pela Comissão de Ordenação Contabilística. Depois os tais documentos complementares, a portaria das notas de enquadramento ao plano de contas multidimensional, o regime simplificado, onde basicamente passamos a ter 3 categorias de entidades para efeitos de SNC-AP, as microentidades, em que só aplicarão o subsistema da contabilidade orçamental, numa análise custo-benefício, portanto, entidades com um volume de despesa paga inferior a €1 milhão durante 2 anos seguidos. O regime das pequenas entidades, e essas já com uma contabilidade de acréscimo, mas sem necessidade de revisador oficial de contas, e depois o regime geral, e aí sim, um regime completo e também com uma opinião do auditor externo. A Unileo foi criada já em novembro de 2016, portanto, com os 3 gabinetes, e nós tivemos em dezembro de 2016 o adiamento, eu diria, a prorrogação do piloto por mais um ano do SNC-AP, do que dizer isto, que é um adiamento em que durante 2017 as entidades passam todas a ter que aplicar em modo experimental o SNC-AP e a necessidade de ser elaborado um plano de ação, uma estratégia de implementação do SNC-AP. Essa estratégia acabou por ser corporizada numa portaria, a portaria 128/2017, onde há aqui um conjunto de elementos relevantes, desde mecanismos de acompanhamento da transição, há aqui um trabalho já profundo que foi feito com a IGF, desenvolvermos um questionário de transição e que vamos agora colocá-lo no portal da Unileo, onde as entidades terão que relatar a sua transição. Para o efeito, terão que pedir as suas credenciais de acesso e vão ter que mensalmente atualizar o que é que, no fundo, que passos estão a dar, em um questionário, digamos, fechado, mas bastante detalhado, que passos estão a dar por áreas contabilísticas, por organização interna, o que é que estão a fazer em termos de controle interno, o que é que estão a fazer em termos de revisão de processos para transitarem para este modelo. No fundo, foi o mecanismo que nós entendemos apropriado para monitorizarmos a transição para o SNC-AP. Também já em abril deste ano, Lisboa, Portugal, recebemos a reunião do EPSAS Working Group, portanto o Eurostat lidera um projeto de harmonização contabilística na base do acréscimo para os Estados-membros, designada as European Public Sector Accounting Standards. Portanto, nós acolhemos esta reunião e é um fórum de debate sobre estas questões da contabilidade de acréscimo e que passos temos que dar para, a nível europeu, de termos uma contabilidade harmonizada, sendo que, em termos de calendário, o que está previsto é até 2020 o Eurostat vai apoiando os países, como é o caso de Portugal, que temos um projeto cofinanciado, que falarei dele mais à frente, e outro em fase de análise, apoiar os países nesta transição para um modelo de contabilidade de acréscimo completo e o calendário indicativo para as EPSAs é 2025, portanto temos muito que fazer até lá em termos internos, até transitarmos para as EPSAs. A conferência que foi organizada em abril, que foi no fundo relançar também todo este processo e no fundo darmos a conhecer o ponto de situação sobre a reforma da contabilidade e contas públicas e também a apresentação que a Unileo fez na reunião
que também ocorreu em Lisboa, sobre orçamento e contas dos diretores-gerais, digamos assim, dos Estados-membros da OCDE, em que a Unilever apresentou, no fundo, aos seus parceiros da OCDE toda esta ambiciosa reforma e que tem tido, de facto, uma boa aceitação, pelo menos neste tipo de fóruns, como sendo um modelo, digamos, ajustado e adequado ao que são hoje as necessidades de boa informação, de boa gestão, de controle da performance, de boa auditoria, no fundo, bons processos de gestão das finanças públicas. A Unilever publicou, na sequência da circular da DGO, da 1381, publicou recentemente uma norma técnica, que é abrangente, digamos assim, em termos do universo de todas as entidades públicas, sendo certo que há aqui particularidades para o setor local e trabalhos que temos feito, e dar também nota do grande envolvimento com a Direção-Geral das Autarquias Locais, do Instituto de Gestão Financeira e de Educação e outras entidades, no sentido de adaptarmos os sistemas de modo coerente e consistente. E aqui também dar nota ao que disse o Sr. Juiz Conselheiro, relativamente também às contas anuais, haver aqui um alinhamento de processos de prestação de contas para que também existam aqui sinergias e economias de escala e também desonerar as entidades de múltiplos reportes, múltiplos envios de informação, termos algumas bases, digamos, normativas para o envio de informação a sistemas centrais. Falta ainda fazer muito em termos de chegarmos a uma implementação plena. De facto, há aqui vários projetos, uns estão em curso, outros estão por iniciar, há um calendário, há um plano e estamos, no fundo, a trabalhar de uma forma, digamos, sequencial de implementação da Lei de Enquadramento Orçamental. Temos esses vários projetos para implementar e depois desses projetos, há aqui, porque a Unilever é uma estrutura temporária, há que gerir a transição da passagem destes projetos, destes novos processos, para as entidades públicas. De facto, a Unilever não está sozinha nisto. Portanto, a Unilever tem duas grandes funções. É a função de implementar a Lei de Enquadramento Orçamental nos próximos 3 anos, ou diria, já temos só 1 ano e meio na prática, e a função de implementar a reforma da Contabilidade e Contas Públicas, que, como todos sabemos, entra em vigor a 1 de janeiro de 2018. Há um conjunto de entidades que colaboram ativamente nesta reforma, ou através do ambiente técnico, ou através de relações bilaterais, porque há projetos que as afetam diretamente, porque têm um know-how que é necessário para definir requisitos de desenvolvimento de certos projetos, e, no fundo, há aqui uma espécie de uma parceria, de uma rede, digamos, de diferentes entidades e de outros setores, desde a justiça, da educação, da saúde, que, no fundo, colaboram nesta fase de transição do modelo de gestão das finanças públicas. Toda a lógica da Unilever assenta num funcionamento estruturado por gabinetes, em que há um gabinete executivo, que toma, no fundo, as decisões mais estratégicas, como, por exemplo, a aprovação do plano de implementação. Há um gabinete técnico, é uma espécie de fórum de stakeholders, onde se discutem os temas, onde se recebem contributos, onde se incorporam os contributos, onde, no fundo, se fazem análises mais, digamos, de rumo a seguir relativamente às análises de projetos, e depois há o Gabinete de Gestão e Coordenação de Projetos. Essa sim é uma estrutura que tem que ser, de facto, dedicada, profissionalizada e que vai, no fundo, prestar contas pelo que é que se anda a fazer em termos dos recursos públicos que são necessários para isto e dos resultados que se espera obter com esta reforma. Nesse sentido, nós preconizamos, no fundo, um modo de funcionamento que partiu primeiro de um planeamento. Temos primeiro de escrever um plano de implementação que dê resposta ou que permita alcançar os objetivos da nova lei de enquadramento orçamental. Nós estruturamos o plano de implementação em torno de 6 eixos de implementação. Estes eixos estão, no fundo, alinhados com o ciclo de gestão financeira pública e há depois um eixo de suporte que é um eixo mais de apoio, vai desde a formação, de gestão de implementação dos sistemas, da IT governance, tudo áreas no fundo, de apoio ao sucesso dos projetos mais ligados a áreas funcionais. Eu vou dar conta de alguns projetos que, de facto, estão em curso nesta altura, também é um dos objetivos, é, de facto, mostrar o que é que estamos a fazer, uns numa fase ainda de concepção e outros numa fase de plena implementação e muitos ainda por começar. Não é? Portanto, de facto, nós temos uma lista bastante extensa de projetos que estão identificados no plano de implementação em torno de cada um destes eixos e é uma implementação, de facto, gradual e faseada e sabermos o que é o primeiro a fazer, o designado Basics First, ou seja, o conjunto de projetos que primeiro temos que implementar e é nesse conjunto
de projetos iniciais. O meu tempo já acabou. Projetos iniciais que temos que nos focar. Bom, então, tentando aqui ser um pouco mais sucinto, nós temos então, ao nível do eixo do planeamento financeiro e orçamento, estamos já a trabalhar no que são os novos modelos de mapas e demonstrações orçamentais. Claramente que ao eliminarmos esta distinção entre serviços integrados e serviços e fundos autónomos, há aqui todo um conjunto de novos mapas a desenvolver e demonstrações, tendo por base entidades públicas. A questão das demonstrações financeiras previsionais, é aqui que nós trazemos a informação de acréscimo para a fase de planeamento. Depois vamos ter informações históricas que vamos poder comparar com as previsionais, mas isto é necessário desenvolver um modelo, porque isto vai implicar vários orçamentos parcelares que depois se reconduzem às demonstrações financeiras previsionais. Novos classificadores orçamentais, aqui a organização da informação está a ser feita em termos de entidades, as entidades terão uma classificação orgânica, uma classificação administrativa, uma classificação estatística, o novo classificador económico, o classificador funcional alinhado com o atual classificador do COFOL, portanto, aqui os projetos neste eixo 1. Ao nível do eixo da gestão da receita pública, sobretudo da receita não fiscal, temos um projeto que apresentámos recentemente, até este e o modelo de gestão de tesouraria, a financiamento dos serviços de reformas estruturais da Comissão Europeia. Eles acolheram com muito agrado estes projetos. Vamos ter uma visita deles já no dia 12 e 13 de julho para acompanharem estes dois projetos em particular, que são essenciais, de facto, para a gestão financeira. A entidade contabilística Estado, que também vai ter aqui integrações com a receita fiscal, porque a receita fiscal vai ter que integrar nesta contabilidade, porque se nós falarmos que não há um balanço do Estado português, é porque primeiro tem que se organizar um conjunto de operações que respeitam ao soberano e que nós não temos nenhuma entidade que os contabilize, exatamente porque as entidades são agentes do Estado português. Então temos este projeto que está a ser cofinanciado pelo Eurostat, de fazermos o balanço de abertura desta entidade, e o balanço de abertura desta entidade é que permite depois fazer o balanço consolidado, digamos assim, das administrações públicas. Ao nível do controle orçamental e económico financeiro, o tal modelo de gestão de tesouraria, que apresentámos recentemente aos serviços de reformas estruturais da Comissão Europeia, e também novos indicadores de controlo orçamental e económico-financeiro. Nós, com este novo modelo de gestão das finanças públicas, temos que passar a falar de duas execuções. Tem uma execução orçamental, que é aquela que decorre de informação preparada numa base de caixa e de uma execução numa base de caixa, e vamos ter uma execução económico-financeira, isto é, eu tenho demonstrações provisionais na base do acréscimo, depois tenho um relato na base do acréscimo e consigo apurar desvios, uma ótica de acréscimo. Esse também é um dos fatores essenciais de mudança, é passarmos também a ter um controlo económico-financeiro, não só um controlo da execução orçamental. Mais projetos, ao nível da reforma de contabilidade e contas públicas, projetos estão atualmente a ser implementados. O Sistema Central de Contabilidade e Contas Públicas, muito também agora desta nova norma técnica da Unileo, a entidade contabilística Estado, que estamos a trabalhar também neste projeto, e a consolidação de contas, aqui a ligação às contas nacionais. Também apresentámos uma candidatura ao Eurostat, salvo erro, há cerca de 15 dias, onde o objetivo é termos um modelo de consolidação que, a partir das contas consolidadas, nós façamos, digamos assim, a ligação àquilo que são os indicadores de contas nacionais. Isto, no fundo, é a essência do projeto das EPSAs, que é ser a contabilidade de acréscimo, a base primária para as contas nacionais e não tanto a contabilidade na base de caixa. Ao nível de controle interno e auditoria, o trabalho aqui tem sido desenvolvido sobretudo pela IGF, onde já estão a trabalhar no desenho da estrutura dos macroprocessos contabilísticos na perspectiva do controle interno contabilístico, e depois tudo o que são projetos de suporte. Desde a IT Governance, portanto, tivemos ontem uma sessão sobre a IT Governance com o professor do Instituto Estratégico, o Miguel Mira da Silva, portanto, a explicar tudo o que isto implica em termos de governance de sistemas, em termos da arquitetura técnica de referência que temos de fazer para isto, a gestão integrada dos diferentes projetos, tudo isto são áreas que temos que cautelar para garantir o sucesso desta reforma. Muita comunicação, muita formação, de facto, é essencial para esta reforma. Bom, riscos. Há vários riscos para a implementação. A ausência de recursos humanos em quantidade, diversidade e qualidade suficientes. De facto, é essencial dotar a Unileo, neste caso, com equipas dedicadas aos diferentes projetos, porque senão podemos correr o que se diga a fadiga da reforma, não é? Estamos sempre em reforma e não se faz reforma nenhuma, que as pessoas desmotivam, não é? A necessidade de acompanharmos as IPSAs. Nós alinhámos o modelo com as IPSAs, temos que agora ir acompanhando a evolução que há nas IPSAs. Recentemente saiu uma IPSAs sobre concentrações de entidades públicas ou reestruturações. Temos que ir atualizando sempre o nosso modelo, porque corremos o risco do modelo, dada altura, ficar desatualizado.
Sequenciar bem os projetos, portanto, primeiro começar pelas boas fundações, as boas fundações, claramente, a informação, a contabilidade, uma contabilidade de qualidade, com um bom controle interno associado, é o básico. Depois, sim, começámos a falar de medir a performance, gestão da performance, tendo subjacente este tipo de informação. A falta de percepção de benefícios da reforma, portanto, nós encruzámos os benefícios desta reforma, e aqui também já foi falado a dissonância entre as normas e as práticas. Isto é, nós podemos ter um modelo muito bom em termos de leis, mas as práticas serem ainda as passadas. Portanto, este risco de desfazamento ou de dissonância entre aquilo que são as práticas efetivas e o normativo. Condições para o sucesso. Liderança, exatamente a dois níveis, ao nível político e ao nível técnico, uma liderança forte nestes dois níveis. A necessidade de termos recursos humanos competentes e dedicados em exclusividade. E estas formas implicam um investimento, portanto, há investimento em termos de recursos humanos, em termos de meios para ela, portanto, o investimento é consistente com aquilo que é todo o esforço de implementação que está subjacente, trazermos várias competências, nós temos, pelas reuniões que temos tido, pelos trabalhos que temos desenvolvido, isto de facto impacta em muitas áreas, são necessárias muitas competências, desde direito financeiro, direito administrativo, direito das compras públicas, competências financeiras, competências ao nível da economia, de estatística, sistemas de informação. Portanto, isto de facto tem um impacto em tudo que são competências transversais e de várias áreas. O que é que nós precisamos? De gestão de riscos da qualidade, estou quase a acabar, capacidade de gestão das relações com os fornecedores, comunicação e informação constantes e as mudanças institucionais que esta reforma implica em termos de adaptar estruturas e as organizações para esta reforma. Bom, entrando agora nas conclusões, há de facto mudança do modelo de gestão das finanças públicas, subjacente à nova lei ou à CNCNAP. As entidades vão ter que fazer uma revisão profunda dos seus processos, novas competências vão ter que ser adquiridas, envolver todos, portanto, isto é uma reforma que todas as entidades têm que desenvolver na mesma, a contabilidade, como sendo a fonte principal de informação para a gestão das finanças públicas, novos indicadores já aqui foram falados, têm que ser analisados, não só o déficit e a dívida, e as contas nacionais terem uma ligação mais direta à contabilidade da Cresme, o que não é hoje o caso. Nós precisamos de regras harmonizadas, de facto, para termos um mecanismo eficiente de supervisão comunitária, regras harmonizadas nos Estados-membros, a necessidade de não descurarmos os impactos institucionais e discutirmos esta reforma. Parabéns aqui à Faculdade de Direito por esta iniciativa, que de facto esta reforma ainda tem que ser muito discutida, ela tem sido pouco discutida, penso eu, em fóruns públicos. Muito obrigado pela vossa atenção.